volta. Vamos falar agora de direito, mas daquela forma leve que todo mundo consegue entender, explicando bem direito para você. Vamos falar de direito no microfone aberto. Explicando direito. Explicando direito. Massa FM. O Explicando Direito aqui da Massa FM tem a parceria, né, de profissionais que nos ajudam com muita informação de qualidade, e essa ajuda, esse suporte, essa consultoria é da Nunes e Gomes Advocacia e Assessoria aqui de Dourados. E eu recebo aqui o Paulo César Nunes da Silva, que é advogado, professor universitário e, claro, sócio da Nunes e Gomes. PC, mais um dia, seja muito bem-vindo à Massa. Muito obrigado, Ginês, a você, a toda a nossa audiência. Sempre sinal de prestígio estar aqui na Massa FM. Vamos entrar num assunto hoje, PC, que é o assunto das redes sociais. Você que é aí de casa, usa muito rede social? Costuma falar, costuma postar, costuma comentar? Enfim, o que pode, o que não pode? Virou tão parte do dia a dia da gente e tem regras, tá? Tem regras. Se você dá uma distraída, você pode cometer ali alguma coisa que não é legal e pode dar problema. Paulo César, vamos falar de responsabilidade nas redes sociais. Para quem está ouvindo a Massa, tem o hábito de usar as redes sociais, que eu acho que faz parte do dia a dia das pessoas. O que você considera, do ponto de vista de lei hoje, que a gente deve observar antes de sair comentando ou sair postando? Enfim, qual que é a tua leitura sobre isso? Ginês, eu acho que o primeiro exercício que a pessoa deve fazer quando acessa e manipula uma rede social é o exercício de empatia, ou seja, se colocar no lugar do outro. Olha, o que eu estou fazendo, o que eu estou comentando, se fizessem comigo, eu gostaria. Eu acho que é o primeiro exercício, porque a rede social, como uma poderosa arma de comunicação, é muito recente. Nós não tínhamos isso anos atrás e hoje as pessoas precisam fazer esse exercício, porque estamos numa era de informação, principalmente em redes sociais, e o que se vê? Muita desinformação, muito discurso de ódio, questões que envolvam gênero, misoginia. Então, as pessoas precisam fazer esse exercício de empatia. Por quê? Porque a internet não é uma terra sem lei. Ela tem regras e regras muito claras. Elas vão desde a responsabilidade civil, ou seja, você pagar pelo que você fez e falou de errado na rede social, é uma indenização civil. Você tem responsabilidade administrativa, porque nós temos uma Agência Nacional de Proteção de Dados e você pode ser multado pelo que você fala. Você tem responsabilidade criminal, penal, ou seja, você pode ser preso pelo que você falou, caso você cometa algum crime de calúnia, injúria, difamação ou até mesmo injúria racial. Então, e você também pode ser o quê? Responsabilizado pela própria plataforma, com a exclusão das suas redes sociais. Então, a internet não é terra sem lei, ela tem uma série de responsabilidades que você deve operar e deve ter quando manuseia a sua rede social. PC, você começou falando sobre empatia. Talvez a empatia seja o primeiro filtro, né? E não está só na questão da postagem. Se eu faço um comentário que pode ter ali a questão de racismo, preconceito ou alguma injúria ou difamação, o comentário também pode ser penalizado? Com toda a certeza. E um exemplo muito recente disso foi a manutenção de uma condenação de um estudante de Dourados por isso, né? Racismo nos jogos universitários que ele participava. Foi semana passada isso. Foi a confirmação no Tribunal de Justiça dessa sentença. Então, os tribunais, a justiça, o Poder Judiciário tem mantido isso. Então, você pode ser responsabilizado por tudo que você fala e faz na rede social, inclusive por um mero e simples comentário. As pessoas acham que um comentário é simples, mas esse comentário, se ele tiver o poder de ferir alguma pessoa ou causar desinformação, ele pode ser punido nessas 4 esferas que eu acabei de falar para você de responsabilidade. Deixa eu aprofundar um pouquinho mais a questão do direito. A questão do quadro jurídico atual, o marco civil da internet. Como que você avalia a situação atual dessa questão do controle, das regras? Vem sendo implantado isso? É uma questão gradativa, é uma questão cultural, mas aí já existe uma legislação para isso, né? Sim, nós temos uma lei que é aplicável a esse caso, que é o Marco Civil da Internet. No entanto, apenas o Marco Civil da Internet ele não teve condições de resolver e pacificar esse tema, dando regulamentações específicas.
E a missão de trazer essa pacificação ou a interpretação dessas normas é do judiciário. Então, por volta e meia, nós temos o Poder Judiciário no âmbito da primeira instância, nos tribunais de justiça, no Superior Tribunal de Justiça e no próprio Supremo Tribunal Federal, tratando desses aspectos. Então, nós tivemos um inquérito conduzido pelo próprio Supremo Tribunal Federal que falava de fake news no âmbito das redes sociais. Então, por mais que exista o Marco Civil da Internet, que é uma legislação importante, mas ela não é completa, cabendo ao Poder Judiciário a interpretação. Então, você pode se ver envolvido num processo judicial onde o Poder Judiciário vai interpretar e aplicar essas penalidades a você. Então, há hoje uma lacuna legal ainda a ser preenchida de regulamentação das redes sociais. Apenas o Marco Civil da Internet é insuficiente para regulamentar e regular todas as relações nas redes sociais. A gente vê, por exemplo, você falou do STF, né, que hoje é o Supremo Tribunal Federal e que monitora, até por questões políticas, não vou entrar aqui no mérito de política A, política B, né, essa polarização que existe hoje no Brasil, e é natural que exista, mas as redes sociais passaram a ser o centro das atenções, inclusive algumas punições, e a gente pode citar aqui punições para vários entes políticos, de não se posicionar nas redes, não tecer comentários, não fazer postagens, não fazer lives. Ou seja, isso mostra a importância que as redes sociais têm para a política, têm para o dia a dia das pessoas e que a justiça está de olho nesses casos, né? Ginês, inclusive, tem um ponto muito interessante aqui, que é o limite, a linha que divide a liberdade de expressão e, consequentemente, a liberdade política dos indivíduos e a segurança digital. Então essa linha, ela é muito estreita, é muito tênue e a gente às vezes acaba se confundindo num aspecto e no outro. Então eu também não vou entrar numa polêmica, polemizar essa relação jurídico-política das redes sociais e da informação ou desinformação no âmbito das redes sociais, mas está muito em voga este tema. Por quê? Porque as pessoas usam as redes sociais, os políticos fazem campanha nas redes sociais e, consequentemente, eles vão ser responsabilizados pelas opiniões que eles expressam nas redes sociais. Então, também as campanhas políticas já foram e serão ainda mais objeto de regulação e regulamentação do que é dito nas redes sociais, justamente por quê? Porque há um limite entre a liberdade de expressão e essa segurança jurídica em você não poder sair nas redes sociais falando o que quer, sem ter uma base científica, sem a comprovação técnica disso, ou mesmo cometendo qualquer crime ou ofensa às pessoas por meio das redes sociais. Falando em rede social, nós estamos ao vivo pelo Instagram aqui da Mas e o pessoal está comentando aqui, a Fabiana comentou aqui, é verdade, ela concordou com a tua opinião. PC, aproveitando um pouquinho o teu lado mais professor, eu sei que você é professor universitário e trabalha também com muitos jovens. Como que você enxerga, né, dentro do âmbito do direito, é claro, mas essa questão da democratização, né? Eu não vou falar demonização, democratização das redes sociais. Hoje qualquer pessoa pode abrir uma live, como nós abrimos aqui a live agora, e falar, né, expressar a tua opinião. Como que você enxerga todo esse processo, que eu acho que nós estamos no meio do caminho, tem muita coisa para evoluir, a questão legal, o marco legal, enfim, qual que é a tua leitura? Ginês, eu vou até invocar aqui um argumento de autoridade de um pensador que diz o seguinte, que eu não posso concordar com nenhuma palavra que você diz, mas eu tenho que garantir 100% o seu direito de proferir essas palavras. Então eu acredito que em tempos de redes sociais, a democracia, enfim, o acesso a isso tem que ser livre, amplo e restrito. Então, o acesso à rede social é livre. No entanto, as pessoas precisam ser responsabilizadas pelo que fala. Então, o que não cabe é você se esconder atrás de um endereço IP, ou seja, de um computador ou de um smartphone, para falar besteira. Então, as pessoas precisam ter a noção exata do que elas falam, essas falas têm repercussões jurídicas e, eventualmente, pagar por seus excessos. Então, o Poder Judiciário e a polícia em si, a investigação, precisa chegar na garantia da punição de quem extrapola a democracia nas redes sociais.
Ou seja, acesso liberado com responsabilização. Com toda certeza. Eu acho que as pessoas têm que ser livres para falar o que quiserem, mas também têm que estar abertas às repercussões e receber todas as reprimendas, todas as penalidades, se eventualmente extrapolar no seu direito de liberdade de expressão nas redes sociais, e não só nas redes sociais, em qualquer âmbito, em qualquer local de fala que essa pessoa ocupe. Eu ia encerrar, mas eu tenho mais uma pergunta para você, Claro. porque esse assunto rende. A gente fala agora da responsabilização das pessoas, né? Eu, você, a pessoa que está ouvindo agora, a massa. Como que você enxerga, PC, a questão das Big Techs? TikTok, Instagram, essas pessoas que têm os dados e que dominam de forma estratégica toda essa comunicação mundial. Você acha que, né, a gente viu aí a guerra dos Estados Unidos com o TikTok chinês, enfim, como que você avalia esse cenário? Ginês, existem regras já no direito brasileiro que aquele que detém o poder econômico, ele tem mais condições de estabelecer filtros. Então as Big Techs, por serem as detentoras da informação, do poder econômico, precisam estabelecer filtros para os conteúdos. Então eles, como proprietários dessas plataformas, precisam ser mais transparentes e mais claros nas suas formas de abordagem, protocolos mais claros, algoritmos mais claros. É claro que isso envolve segredo empresarial, mas eles precisam demonstrar quais as métricas que são, por que um vídeo eventualmente ele viraliza. Então a gente precisa ter regras claras, e essas Big Techs, como prestadoras desse serviço e como quem arrecada por esse motivo, porque é uma grande fonte arrecadadora de dinheiro. Então essas pessoas, essas empresas, essas Big Techs, essas grandes empresas da tecnologia precisam sim ser responsabilizadas para estabelecerem mais filtros, para tornarem as redes sociais um ambiente mais seguro e mais saudável, não só para as pessoas, os maiores de idade, mas também eventualmente para as crianças, para os idosos, para as pessoas vulneráveis que consomem conteúdo também nas redes sociais. Assim como o rádio, a gente sabe que a rede social hoje é um grande companheiro das pessoas também, né? À noite, de dia, de tarde, enfim. E isso as pessoas acabam acessando. E como disse o PC aqui, não é só a gente aqui, pessoa física, que tem que ter responsabilidade não, né? As empresas também que operam esse grande sistema mundial. Paulo César Nunes da Silva, advogado, professor, sócio da Nunes e Gomes Advocacia e Assessoria, nossa parceira, que nos ajuda a explicar direito para você, ouvinte massa. PC, muito obrigado mais uma vez pela contribuição de hoje. Ginês, eu que agradeço, me colocando sempre à disposição, e eu queria finalizar aqui dizendo que nunca haverá uma segurança digital plena se não houver educação digital. Então essas novas gerações precisam ser educadas para essa arma, essa ferramenta importante que são os smartphones e as redes sociais em si. Então o mote, como sempre, é educação. Nós temos que educar essa nova geração para que consumam informações e dados nas redes sociais com responsabilidade. Muito obrigado. Eu que te agradeço. Gostou do assunto de hoje? Explicando direito, né? Coisa do dia a dia, sempre tem uma questão de direito ali que a gente pode entender melhor, com profundidade. E esse é o nosso objetivo aqui com você nesta quarta-feira, 8h03, já passou do horário. E pelo direito eu já passei do horário do Ivan Martins, que já deveria estar aqui. Então antes que ele me processe, eu vou fechar a edição de hoje e entregar para o nosso querido Ivan Martins, que está chegando com o Manhã da Massa. Aproveite seu dia e amanhã estaremos aqui, claro, se Deus quiser. Tchau!